Fala galera, paz e Pentecostes, você está no canal Jovens de Fogo. Quero partilhar com você um texto que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. O Senhor vai dizer à igreja de Laodiceia: conheço a tua conduta, não és frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio e nem quente, estou-te para vomitar-te de minha boca. Os padres da igreja vão dizer que essa mornidão que dá ânsia de vômito no coração do Senhor, como ele diz na sua palavra, é a tibieza. A tibieza é um estado da alma que nos leva a não desejar e também não ter forças para buscar o Senhor. Então, muitas pessoas hoje estão caindo nesse estado de tibieza e por isso abandonam a fé. Eu não tenho gosto, eu nem tenho prazer, eu não tenho vontade. Então, essa pessoa está mergulhada num estado de tibieza em sua vida espiritual. Ela não quer ser quente, ela não quer ser fria, ou seja, radical na vida de santidade, no compromisso missionário, mas ela quer ir levando as coisas a banho-maria, empurrando com a barriga. Então o Senhor fala que aquele que não é quente e aquele que não é frio, ou seja, é morno, ele está para vomitar da sua boca, ou seja, não terá comunhão com ele. Então, São João Crisóstomo, que é um grande mestre da espiritualidade, ele vai falar da tibieza contando a história do sapo que é agora levado a um banho de água Maria. Se você pegar um sapo e jogar ele numa bacia de água morna ou fria, ele vai permanecer nessa bacia, porque ele consegue se ajustar, adequando à temperatura ambiente. E ainda assim, se você colocar essa bacia no fogo e ir gradativamente esquentando esta bacia, tornando essa água cada vez mais fervente, ainda assim o sapo ele vai permanecer na bacia, porque ele vai se ajustando à temperatura ambiente. O grande risco é que no momento que esta água estiver fervendo, o sapo ele não vai conseguir sair da bacia, pois os seus braços e as suas pernas já estarão cozinhados e ele irá morrer dentro daquela bacia. Então São João Crisóstomo ele vai falar que essa é a estratégia de Satanás para fazermos morrer na fé. Ele não quer arrancar cada um de nós de uma vez, mas o que ele faz? Ele vai nos cozinhando a banho-maria. Então, de maneira gradativa, ele vai diminuindo o seu fervor, o seu ânimo, a sua radicalidade, até que você caia num estágio de tibieza na vida espiritual e não tendo forças e nem desejo para voltar ao primeiro amor, você livremente abandone a sua fé. Para isso não acontecer, eu quero falar para você de 4 elementos, 4 situações que nós não podemos cometer no dia a dia para que o inimigo de Deus não nos leve ao pecado da tibieza. O primeiro são as negligências. O que é a negligência? Negligência é você deixar de fazer aquilo que você deveria fazer para aproximar mais de Deus. Então eu estou nesta quarentena
e eu sei que eu preciso rezar, eu preciso ter o meu momento de oração pessoal. Mas eu estou caindo nessa tibieza e agora eu quero dormir mais. Eu quero buscar o prazer no entretenimento com mais tempo. E a cada dia eu vou deixando de rezar por negligência. Saiba disso. O diabo já está cozinhando você em banho-maria. Um segundo elemento são as concessões. Então, quando nós estamos vivendo na espiritualidade do batismo no Espírito Santo, urge no nosso coração o desejo de lutar com todas as forças contra o pecado. Lutar e se esforçar para não pecar. Mas quando nós vamos esfriando na fé, nós começamos a abrir concessões. Então, o diabo, ele vai entrando na nossa vida através dessas pequeninas concessões de pecados que nós já havíamos abandonado, que agora nós estamos voltando a praticar. Então, tome muito cuidado com as pequenas concessões. Sansão, ele foi abrindo várias concessões, pequenas concessões. E no final da sua vida ele terminou humilhado, sem as suas forças, sem as suas tranças, com os seus olhos vazados, ele estava cego, ele foi amarrado e ainda assim ele teve que trabalhar para os filisteus, que zombavam da sua face e também do seu Deus. É isso que o inimigo de Deus quer fazer através das concessões diárias que nós vamos dando a ele. Um terceiro é a impenitência. Então a impenitência é o ato de você pecar e não se arrepender, não confessar o seu pecado e continuar pecando. Davi, ele foi um homem que cometeu muitos pecados gravíssimos, mas Davi, ele tinha um coração penitente. O coração de Davi era quebrantado, humilhado na presença do Senhor. E por isso ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Porque ele pecava, mas ele se arrependia verdadeiramente e lutava para não mais pecar. Nós temos que tomar cuidado com a impenitência. Porque a impenitência torna o nosso coração cada vez mais duro à ação do Espírito Santo que está sendo derramada em nós. E um quarto elemento para encerrar é o zelo. Zelar é amar, é cuidar, é investir, é proteger. Você tem zelado por sua vida espiritual nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena? Você tem buscado de todos os meios cultivar a sua intimidade com Deus, a sua intimidade com a palavra do Senhor? Você tem procurado conhecer mais Ele? Então a falta de zelo é um dos graves elementos que o diabo faz para que nós possamos cair na tibieza da vida espiritual. Não se ajuste a esse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo ocioso, mas saia dessa situação. Retome as práticas espirituais, confesse diariamente os seus pecados, lute contra os seus pecados, não seja impenitente e tenha zelo, amor, fome pela glória de Deus. Para que você não seja como a igreja de Laodiceia, uma igreja
que o Senhor tem ânsia de vômito ao ponto de vomitar-te da sua boca. Que você possa rezar essa semana com esta palavra. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Fogo.